Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está bem. Nesse vídeo do horário, como é que vocês estão? Vídeo falando sobre Copa do Mundo. Tivemos há minutos atrás, estou gravando esse vídeo, agora são 18 horas e 13 minutos do dia 5 de dezembro, com uma ótima vitória do Brasil frente à Coreia, placar de 4-1, uma goleada, partida decidida no primeiro tempo, e depois do segundo tempo o Brasil só administrou o resultado, teve algumas chances de gol, mas segue vivo na Copa do Mundo, segue vivo na busca pelo Hexa, terá como adversário agora a Croácia, na próxima sexta-feira, meio-dia. A Croácia que sofreu, eliminou o Japão apenas nos pênaltis, a partida terminou empatada em 1-1 no tempo normal, com o Japão abrindo o placar. Mas depois tendo problemas nas penalidades, Croácia vai chegar mais desgastada, isso é fato, mas a gente comenta mais pro finalzinho do vídeo. Fala hoje sobre a atuação, acho que valeu muito a pena. Acontece, a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, né? Você tem pouquíssimo tempo de descanso entre as partidas e a gente tá subindo muitas lesões. Eu comentei no vídeo anterior pra galera que já viu aqui, tem tá divulgado amplamente, né? Tem falando sobre essa questão de estar sendo disputada em novembro, dezembro, tá tendo um peso muito forte nos jogadores. O calendário esse ano foi mais desgastante por conta da Copa do Mundo. E o Tite, como já estava classificado, ele poupou o time inteiro contra Camarões, jogou o time reserva, e isso fez a diferença hoje. A gente teve o retorno do Neymar, o Danilo voltou, mas acabou jogando na lateral esquerda, né? O Alexandre não se recuperou, então ele improvisou o Danilo para jogar de lateral esquerda e o Éder Militão jogou na direita. E o Brasil já começou, parecia que tomando energético. A molecada tava acelerada, tava, como alguns dizem, on fire. Porque tava com fogo, assim, a vontade de jogar, a vontade de ir ofensivamente. Então, e acontece também, tem um fato muito importante, né? A gente marca um gol no começo do jogo e começou a emendar e começou a jogar, e a Coreia não via a cor da bola. O Brasil abriu 2-0, teve o pênalti que corretamente marcado. Uma fatalidade, hein? O zagueiro coreano não teve intenção de derrubar o Richarlison, ele ia tirar a bola, mas o Richarlison foi muito ligeiro, dominou a bola, roubou do zagueiro da Coreia e acabou levando a falta. Neymar subiu na sua habilidade, o goleiro da Coreia fez uma graça, não conseguiu, o Neymar só rolou a bola para dentro do gol, 2-0. A Coreia entrou na partida, e é importante de citar, né? Tô vendo o pessoal, pô, a Coreia é um time fraco. Foi a seleção na Copa que, com o time titular, né, das 3 partidas, por exemplo, o Alisson contra a Sérvia e contra a Suíça não fez uma defesa sequer. E hoje, contra a Coreia, ele trabalhou bastante no primeiro e no segundo tempo. Fez uma defesaça, saiu um golaço no primeiro tempo, ele acabou trabalhando, e a Coreia começou a querer entrar no jogo, um 2-1, de repente, falar, opa, a gente já viu isso nessa Copa, algum placares de 2-0, na Argentina, depois com a própria Holanda, e o time que era inferior tecnicamente, né, no papel, dando trabalho. Mas o Alisson garantiu 2-0 e aí o Brasil ampliou o placar ainda no primeiro tempo, né, fez o 4-0, teve o Paquetá fazendo gol, depois teve o Vini Júnior, o Neymar, o Richarlison num outro golaço, e o Paquetá fechando 4-0 no primeiro tempo. Aí a segunda etapa, o Brasil nitidamente puxou o freio. Você teve o Rafinha se dedicando muito, tentando criar jogadas, tava muito afim de fazer o seu gol. Mas no geral, você viu alguns jogadores realmente deixando um pouco de espaço. E a Coreia, perde, já tomei 4, por que eu ia tomar mais gols? O que pra mim? Então eles vieram pra cima e mostrou. Você vê com a bola nos pés, apesar de alguns erros bobos, a marcação deles, eles deram muito trabalho, mas também a gente tem os jogadores do Brasil fisicamente inteiros, e você tá com um ataque novo, e você vê, isso aconteceu em alguns pouquíssimos lances, até no segundo tempo também, com a bola no pé, você vê o Rafinha, além do Rafinha, do Neymar, do Vini Júnior, do Paquetá, não importa quem esteja com a bola, você vê a velocidade que sai o bloco ofensivo do Brasil. Os 4 jogadores, a gente lembra, a gente tem o Tite, que era criticado muito aqui no Brasil por ser um técnico retranqueiro. Ele opta por colocar um time mais. Ele opta por ter só o Casemiro de volante. Você tem o Paquetá jogando de segundo volante, com o Neymar, e um quarteto ofensivo com o Neymar, o Richarlison, o Vini e o Rafinha. E a hora que pega a bola, são esses 5 da frente, às vezes o Paquetá, o Casemiro, os laterais subindo em velocidade. É muito difícil para a marcação, ainda mais quando você está exposto tentando diminuir o tamanho do prejuízo, como foi contra a Coreia. Mas, mesmo assim, acabou tendo. O Brasil deu espaços, o Alisson trabalhou,
conseguiram, acho que um gol merecido de honra acabou acontecendo também. A bola desviou, mas para mim foi um golaço também. Não tenho que o Alisson ser criticado. E o Tite até achei muito bacana da parte dele. Ele acabou tirando o Everton, colocou o Everton, tirou o Alisson. Então todos os jogadores do Brasil, os 26 atletas, já sabem o que é disputar pelo menos alguns minutos dessa edição da Copa do Mundo. O time, claramente, então foi um jogo, é importante falar da escola oriental, né? Sabe, China, Japão, própria Coreia, via de regra nos esportes, eles respeitam muito o adversário. Então a gente não teve nenhum lance mais ríspido, alguma coisa que pudesse machucar algum jogador, pensando até na continuação da Copa. Então, um placar de 4-1, vitória tranquila, vitória garantida na primeira etapa, e depois foi só o segundo tempo, foi meio que só protocolar para esperar para os jogadores se descansarem. Então agora é foco, alguns dias para conseguir se recuperar fisicamente. Então provavelmente é bem provável que amanhã, terça-feira, o Tite dê folga por elenco, então deixa eles relaxar um pouco. Mas quarta e quinta-feira, trabalho físico, vão treinar, mas não precisa treinar com intensidade, só realmente trabalhos de recuperação e preparar a equipe para encarar a Croácia nesse confronto, que aí sim a gente vai ter uma grande diferença. O fato do Brasil ter ganhado, ter poupado os jogadores contra Camarões, então não teve ninguém que entrou em campo, quer dizer, ninguém começou jogando hoje. Ninguém não, desculpa, o Éder Militão jogou, né? Então a gente tá com. Então o Militão jogou 2 partidas, mas ainda tá bem tranquilo, mas do resto são jogadores que foram poupados. Depois, no segundo tempo, né, o Tite tirou vários jogadores, colocou o Bremer, colocou o Rodrigo, colocou o Everton. Ele foi poupando alguns jogadores, dando rodagem e tirando alguns atletas, colocou o Martinelli. Então, o Brasil fisicamente vai ter teoricamente uma vantagem. Não, vai ter uma vantagem contra a Croácia, não tem como. Porque você está falando de uma temperatura muito quente, né, no Catar. Isso é fato, isso vem sendo noticiado mesmo com os jogos à noite. E a Croácia vem de uma disputa de 90 minutos, acréscimos e uma decisão apenas. Prorrogação, mais de 30 minutos de prorrogação e os acréscimos, desculpa, além dos acréscimos e a decisão nas penalidades. Então, tudo isso vai pesar o pé, vai ter jogador que não vai estar 100%, então vai ter uma diferença e isso pode favorecer o Brasil na busca pela vaga na semifinal. Não vai ser um jogo fácil, a Croácia não tem jogadores tão técnicos assim, a capacidade de drible dos jogadores croatas não dá para comparar com a do Brasil, da Argentina, da França, mas é um time coletivamente forte, tem uma boa defesa e tem um meio de campo com muita qualidade. Então o Brasil vai precisar se impor, vai ser um duelo bem complicado, mas dá para falar que entre os duelos já confirmados, é melhor você pegar uma Croácia do que você ter pego um Uruguai, do que de repente você pegar a Inglaterra e França que vão se enfrentar, que vai ser um duelo pesadíssimo, ou mesmo a Argentina e Holanda. Então, pegando os 3 jogos das quartas de finais, no papel, o menos, entre aspas, né, porque a Croácia já foi campeã do mundo, então é uma seleção que já tem um certo, você tem que respeitar. Até falei isso em outro vídeo, tomar cuidado com a soberba, mas dá para falar, o Brasil é favorito contra a Croácia. Se vai resolver isso dentro de campo, aí a gente vai ver só depois da partida. Beleza, galera? Abraços!